Então, pessoal, nesse nosso vídeo nós vamos continuar com comandos de formatação para melhorar então a aparência do seu documento, mas vamos incluir outros comandos também que vão auxiliar aí na disposição desse seu documento, caso você queira inserir uma imagem, caso você queira formatar um texto para a direita, para a esquerda. Então tudo isso nós vamos ver agora. Inicialmente nós vamos ver alguns comandos para finalizarmos o documento anterior. Então vamos lá. Nós temos ali o comando big/big. O big/big, como o nome já diz, vai deixar então as letras ou a palavra que você selecionar um pouco maior do que as outras. Já o tag small/small, ele vai deixar essas letras menores do que as outras, ou seja, você vai dar um destaque diferenciado aí para a palavra dentro do seu texto. O tag tt/tt, ele vai deixar as letras com o mesmo espaço, ou seja, a mesma largura. Por quê? A maioria das fontes, na verdade, o i, ele tem um tamanho diferente em largura da letra M, por exemplo. E quando você utiliza o tt/tt, ele deixa tudo com a mesma largura, ok? Então, observe. Nós temos aqui aquele documento que já iniciamos no vídeo anterior e nós vamos continuar com essas formatações. Então acompanhem que nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar agora nesse vídeo para mudarmos algumas palavras como nós já estávamos fazendo, tá? Então nós vamos usar o tag big na palavra desenvolvimento. Então vamos achar aqui, ó, análise e desenvolvimento. Então, nesse desenvolvimento, nós vamos utilizar o comando big. Então, vamos lá. Big/big. Então, vamos abrir e vamos fechar. Big/big. Então, feito isso, nós temos que fazer o quê? Salvar esse documento. Aí, nós vamos vir aqui no nosso navegador e vamos atualizar. Veja aqui desenvolvimento como está e como vai ficar. 1, 2, 3, F5. Notaram que a palavra ficou um pouquinho maior do que as demais? Ok, então essa é a ideia mesmo. E vamos pegar então a palavra agora, a palavra com a professora Merz. Então vamos lá, ó, lá no começo do nosso texto nós temos aqui, ó, com a professora Merz. Estamos estudando com a professora Merz e vamos colocar small aqui no com a, tá? Small/small. Por quê? Para deixar esse texto um pouquinho menor. Então vamos lá, salvamos. E aqui no nosso documento, então, você observa aqui, ó, com a professora Merz, como vai ficar esse texto. 1, 2, 3, F5. Notaram que ficou um pouquinho menor? Muito bem. E o último tag que nós vimos aqui no nosso documento, que é o tag TT. Então, aqui em professora, nós vamos colocar o tag TT/TT. Que vai deixar todas essas letras com a mesma largura, certo? Então, vamos lá. Arquivo, salvo. Aí, aqui no meu documento, professora, por exemplo, você pode observar, o O, ele é maior do que o R. Então, aqui você vai poder notar essa diferença. 1, 2, 3, atualizando. Agora, todas as letras têm a mesma largura, ok? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre outro tag para ainda auxiliar aí no seu documento. Acompanhem comigo no quadro. Então, nós temos aqui a atividade que nós acabamos de fazer, né? E vamos continuar aqui com o nosso texto e nós vamos fazer agora um comando de formatação para que você consiga trabalhar com o alinhamento. Então, vamos lá. Todo cabeçalho parágrafo, ele poderá ser alinhado à esquerda, alinhado à direita ou
centralizado. Tudo isso depende de como você vai escrever. Então, veja bem, esse pontilhado representa um texto qualquer e o P/P é o nosso parágrafo. Então, nós temos aqui um parágrafo. Dentro desse parágrafo, nós podemos incluir aqui, ó, um parâmetro, que é o align, e dentro desse parâmetro align, nós podemos definir se será alinhado à esquerda, à direita ou centralizado. Se eu quiser centralizado, eu vou usar center, ok? Se eu quiser alinhar o meu texto à direita, eu vou usar right. Se eu quiser alinhar à esquerda, eu uso left. Então, observe, nós vamos usar dentro do parágrafo, do tag do parágrafo, o parâmetro align. E dentro desse parâmetro align, nós vamos definir se nós queremos trabalhar com alinhamento centralizado à direita ou à esquerda. Então, veja bem, nós temos aqui um documento que eu já trouxe pronto para você, que é o mesmo texto, só que todo ele está formatado aqui, ó, com P/P em todas as linhas, ok? Então, aqui, ó, você pode ver, tá o nosso documento todo formatado, utilizando o comando parágrafo, né, o P/P. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar o alinhamento desses documentos. De que maneira? Essa primeira linha, nós vamos formatá-la para que ela fique centralizada no nosso documento. Então, vamos lá. Lá no nosso texto. Lembra que nós vimos que para fazermos isso, nós só precisamos incluir o parâmetro align dentro do tag P? Então, tá, o align, ele significa alinhamento, que vai ser igual a quê? Entre aspas, eu vou colocar center. Center. Então, eu estou dizendo que essa linha vai ficar alinhado centralizado. Então, salvo, vou lá no meu documento, vou atualizar. Observe a primeira linha, 1, 2, 3, atualizando. Então, eu centralizei a primeira linha. A segunda linha, então, pelo curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu vou fazer o quê? Eu vou também alinhar utilizando o parâmetro align, só que agora eu não vou centralizar, eu vou colocar ele à direita. Eu vou usar, então, o right para colocá-lo à direita. Eu tenho que salvar o documento, vou lá no nosso navegador e vou atualizar. Então, 1, 2, 3, F5, atualizei. Vou diminuir a tela só para você ver aqui, ó, que ele está à direita, certo? E o alinhamento à esquerda, ele vai funcionar deixando basicamente do jeito que você está vendo. Mas observe, nós vamos mudar aqui, ó, a última linha. Eu vou colocar o alinhamento, o align, igual a center, só para mudar de lugar. E depois eu coloco ele, então, da maneira que nós precisamos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, F5. Centralizei? Ok. Então, agora eu vou colocar a esquerda, que é left. Então, você vai poder visualizar ele à esquerda. Então, observe aqui a última linha com a professora Merres. 1, 2, 3, F5. Então, alinhamos a última linha à esquerda.